Você sabe como é que são contados os prazos na Câmara Legislativa? E se esse prazo for para licença maternidade, você tem certeza de que você sabe como é que ele é contado? Eu vou agora ajudar você a compreender esse assunto de uma vez por todas. Eu sou o Luiz Cláudio Santos, estou aqui no Gran Curso Online, onde nós temos o melhor curso de regimento interno para a sua preparação para o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Olha só, vamos ver o que o regimento fala sobre prazos. Então, olha aí, o aluno no meu fórum de dúvidas aqui do curso, ele perguntou, diz, boa tarde, professor. Enquanto estudava a parte sobre a corregedoria da CLDF, você comentou sobre a regra do artigo 251. Esta regra, no qual diz que a contagem de prazos será em dias úteis, salvo disposição em contrário. Isso se aplica para todos os prazos, por exemplo, licença para tratamento de saúde, licença maternidade, ou essa regra se aplica para prazos específicos? Obrigado, Victor, 2017. Então, olha aí. O artigo 251, ele diz o seguinte, salvo, então o salvo aqui é super importante, disposição em contrário, os prazos estabelecidos em dias ou sessões neste regimento computar-se-ão respectivamente em dias úteis ou sessões ordinárias realizadas e os prazos fixados em mês de data a data. Então veja só, o Vitor tem razão no que eu havia explicado para ele. Se o prazo é em dias, você vai contar em dias úteis. Hein? Essa é a regra. Agora, muita atenção, salvo disposição em contrário. E essa disposição em contrário, ela vai estar onde, professor? O regimento não disse. Ele disse que se houver disposição em contrário, você não aplica a regra que está aqui no artigo 251. Por isso, agora a gente vai passar a examinar alguns casos específicos, como, por exemplo, o Vitor estava me perguntando sobre as licenças. Licença do deputado para interesse particular, licença de deputado para maternidade, licença paternidade. Como é que funcionam esses prazos aí? Então, vem comigo, vamos dar uma olhada aqui nas regras que falam deste assunto. Então, olha só, artigo 19 diz, 19 do regimento interno, para tratar de interesse particular sem subsídio, desde que o afastamento não seja superior a 120 dias por sessão legislativa. Então, o deputado tem direito à licença para tratar de interesse particular, ele não vai receber o seu subsídio, e aí o prazo máximo é de até 120 dias. Por quê? Se passar de 120 dias, vai acontecer o seguinte, vai ter que convocar o suplente, a gente vai ver daqui a pouco. Parágrafo 1º diz, a deputada distrital será concedida licença maternidade de 120 dias. Então veja, licença maternidade, 120 dias. E ao deputado, licença paternidade de 5 dias consecutivos. No caso de licença paternidade, está vendo que a gente não tem dúvida nenhuma? Aqui já é um caso onde o próprio regimento está dando uma exceção para aquela ideia de usar dias úteis, quando se falar em dias. Ele está falando que são 5 dias, mas aqui ele já está dizendo, são consecutivos, aquela ideia de dias corridos. E na licença maternidade, ele apenas falou 120 dias. Mas se a gente for olhar a legislação que trata de maternidade, como é que é contada a licença maternidade, gente? Em dias úteis ou corridos? Em dias corridos. Então a gente vai ter que aplicar a mesma coisa aqui. Essa é a minha interpretação e eu vou mostrar para vocês aí por quê. Vem comigo. Vamos falar da licença de deputado primeiro. Então olha só. O artigo 19, parágrafo 5º, ainda vai trazer a seguinte informação. Ó. As licenças de que trata este artigo serão concedidas pela mesa diretora no prazo de 2 dias úteis. Então veja que às vezes o próprio regimento já diz que o prazo é em dia útil, num dispositivo específico. Em outros, como a licença paternidade, ele fala dias consecutivos. E em outros casos ele menciona apenas dias. Então nós temos aí 3 exemplos diferentes. Vamos falar da licença. A lei orgânica no artigo 64 diz, não perderá o mandato o deputado distrital licenciado pela Câmara Legislativa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que neste caso o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então não pode ser mais de 120 dias. Se a gente fosse contar aqui dias úteis, gente, ia dar mais do que 120 dias. E qual que seria o problema disso? Olha o que diz o parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Como é que isso é interpretado partindo da regra que tem no direito constitucional aplicado ao Congresso Nacional? Os 120 dias são corridos. Então, embora não esteja dito expressamente aqui na lei orgânica, nós estamos tomando por parâmetro como que esse assunto já é tratado aí na doutrina, na jurisprudência, 120 dias corridos. Então, mesmo o regimento não tendo dito que era, neste caso, dias úteis, ele não disse nada, né? Ele apenas disse 120 dias a licença.
a gente vai ter que considerar que são dias corridos e não dias úteis, ok? Agora, dificilmente o examinador vai fazer uma abordagem dessa maneira na sua prova. Ele provavelmente vai dizer, repetindo a regra regimental, licença de deputado sem remuneração ou sem subsídio pode ser por até 120 dias. Ele não vai entrar no mérito se é corrido, consecutivo, se é dia útil. Mas se ele entrar no mérito e disser que é dia útil, dias úteis, você marca errado, porque esses dias são corridos. Vamos ver a licença maternidade? Vem comigo. Olha só. Licença maternidade. Na Constituição, artigo 7º, inciso 18. Licença à gestante, 120 dias. Não diz se é corrido, se é útil, se é consecutivo, 120 dias. E são contados de maneira corrida. Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos no âmbito federal. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos. Aqui já disse, que é a ideia do que se aplica. Quando vai se aplicar a regra constitucional, uma servidora, essa regra está falando dos trabalhadores em geral, então uma pessoa que trabalha, por exemplo, no comércio e ela está gestante, o direito de licença dela é de 120 dias, esses 120 dias são contados de maneira corrida ou consecutivamente. O que diz a Lei Complementar 840 do DF, ou seja, trata do regime jurídico no âmbito do DF? Vai dizer no artigo 130, a concessão de licença maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social a que a servidora se encontra filiada. O grande detalhe aqui é que a licença maternidade de parlamentar, a gente não aplica essas regras da Constituição, da Lei 8.112, da Lei Complementar 840. Eu estou apenas colocando isso para você olhar aí o padrão que se utiliza quando se trata de licença à gestante ou licença maternidade. São dias corridos. Então eu não posso ir lá no regimento e interpretar que aquilo é dias úteis, não faz sentido. Agora o examinador, provavelmente ele não vai fazer esse cruzamento de informação, porque isso seria aí uma questão que geraria um certo mal-estar e geraria muitos recursos, provavelmente. Ele não faria. Mas se ele fizer e disser que a licença maternidade é de 120 dias úteis, eu aconselho você a assinalar como errado essa questão. Se o gabarito for diferente, aí você vai recorrer. Tá bom? Essa é a minha interpretação. Eu sou o Luiz Cláudio Santos, estou aqui no Gran Curso Online, dando todo o suporte. Eu pesquiso muito, eu vou atrás da informação para que você tenha a melhor informação nas suas mãos para gabaritar a sua prova. Então vem estudar aqui com a gente está aqui preparado para ajudar você.